Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo a análise do filme Seventh Moon, lançado no Brasil como A Maldição da Sétima Lua, sendo um filme de terror lançado em 2008, sendo pouco conhecido, que tem como destaque ser dirigido por Eduardo Sanches, um dos diretores do Bruxa de Blair, o fenômeno do final dos anos 90. Mas isso acaba sendo também o ponto negativo do filme. E como coloquei na capa, ele lembra um pouco Olhos Famintos, não sei se é exagero, mas tem algumas semelhanças. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem o botão hypar, apertando ele o vídeo ganha pontos e com mais pontos o vídeo é recomendado para mais pessoas. Ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. Em que a trama do filme acompanha um casal, Melissa e Yu, que acabaram de se casar e vão para a China em lua de mel. E ali eles participam de um festival anual do Fantasma Faminto, onde, segundo a lenda, os mortos vagam entre os vivos. E após o festival, eles vão até o guia, chamado Ping, para levá-los até a vila onde moram os parentes do Yu, que fica bem no interior, numa região com poucas casas. Mas à noite, quando Yu está dormindo, o Ping para o carro e fala para Melissa que ele está perdido, e diz que vai até uma casa próxima pedir informações. Mas após quase uma hora, a Melissa acorda o Yu e fala o que aconteceu. E os dois, preocupados, vão até a casa atrás do Ping, mas não encontram ele. Ao invés disso, os moradores começam a falar coisas sem sentido e também encontram oferendas do lado de fora da casa, inclusive cachorros e porcos amarrados. Então, os dois voltam para o carro e o encontram sujo de sangue. E com medo, os dois vão embora sem o Ping, já que ele deixou a chave ali. Mas no caminho, eles encontram um homem ferido no meio da estrada e decidem ajudá-lo, o colocando dentro do carro. Mas após isso, todos eles são atacados por um bando de figuras pálidas, que parecem humanos. E quando fogem dali, o carro acaba dando problema, e então eles encontram abrigo em um celeiro, e ali o homem ferido começa a falar. E o Yu entende poucas palavras, mas que a explicação é que as figuras são os demônios que vêm para a Terra atrás de sacrifícios, e as pessoas deixam os animais do lado de fora das casas para eles comerem e assim não invadirem as casas e matar a família. E o estranho acaba atacando o Yu para oferecer ele como sacrifício, mas a Melissa consegue ajudar o marido e os dois fogem dali. E voltam para o carro e o estranho acaba sendo morto pelas criaturas, sendo destroçado. E depois, as criaturas demoníacas começam a destruir o carro para pegar eles, mas conseguem fugir pelo porta-malas e encontram segurança em uma cripta. Mas ali eles começam a escutar umas vozes como se fosse um canto que é liderado por uma voz masculina, e esse canto hipnotiza eles e vão onde a voz está. Uma casa adornada por velas e com várias pessoas encapuzadas, e eles são pegos por eles e desmaiam. E quando acordam, estão amarrados em uma árvore. E os demônios surgem, com os dois sendo os sacrifícios. Mas Yu começa a falar em cantonês para os demônios levarem ele no lugar da esposa. E eles aceitam e o levam embora. E a Melissa desmaia outra vez e quando acorda, está dentro da casa. E ali ela encontra o Ping, que explica tudo para ela. Em que todo sétimo mês lunar, essas criaturas aparecem atrás de sacrifícios. E eles levaram muitos da vila. Então, para não acontecer mais isso, eles começaram a atrair forasteiros, com o casal sendo o novo sacrifício. Mas o seu marido conseguiu salvá-la, se oferecendo. Mas a Melissa obriga o Ping a falar onde eles levaram o seu marido. Ele acaba falando que tem uma caverna onde os demônios ficam e que ali eles vão transformar o Yu em um deles. E quando amanhecer, irão embora. A Melissa então vai para essa caverna e encontra os demônios paralisados, num ritual para transformar o Yu. E ela o encontra ferido, com a transformação tendo começado. E ele fala para ela ir embora,
porque é tarde demais e está quase morrendo para se transformar. E os demônios acabam despertando e passam a persegui-la. Mas o Ping chega ali e se sacrifica para Melissa escapar, sendo morto por eles. E quando ela sai da caverna, eles continuam a perseguição e quando vão para cima dela, o sol nasce e eles desaparecem. E a Melissa encontra o Yu, agora transformado em um demônio, se despede dela e desaparece. Então, o filme tem uma premissa interessante em trazer essas lendas chinesas com um estilo diferente das lendas ocidentais. A ideia de demônios andando pela Terra é boa e o filme consegue, em partes, trazer uma atmosfera de terror, com cenas tensas que, como falei, às vezes lembra Olhos Famintos, em que nos dois filmes tem um casal. No Olhos Famintos é um casal de irmãos e aqui é um marido e mulher, em que ambos os filmes, os personagens estão numa viagem de carro, se deparam com a entidade demoníaca, se tornando o próximo alvo, com o inimigo matando e devorando tudo que encontra. E então aparece um personagem mais velho que explica o porquê disso está acontecendo, e no final o personagem masculino é que morre, com a personagem feminina ficando marcada por causa desse evento. Então tem semelhanças, mas mesmo com essas ideias boas, o filme peca por causa da direção, já que o Eduardo Sanches acaba filmando como se estivesse ainda no Bruxa de Blair. Então a câmera é toda tremida, balançando toda hora, parece que está com mal de Parkinson, o que deixa as cenas incompreensíveis, além da fotografia que é muito escura, que também não dá para enxergar quase nada, principalmente no final, a cena da caverna, e você entende que o Ping morre por causa dos gritos, porque não dá para ver na escuridão. E o visual dos demônios é bem pobre, é só uns caras pintados de branco. Quando você pesquisa demônios chineses, aparece isso. Mas no filme é só isso, por causa do baixo orçamento. Os personagens também não ajudam, cometendo idiotices, como a Melissa, interpretada pela Amy Smart, que vai resgatar o marido, mas não adianta de nada, fazendo esse salvamento dela ser inútil. Mas no todo, até que o filme consegue entreter, que igual a muitos outros que eu falei, é só não ir com muita expectativa e possa ser que você goste. Então eu dou A Maldição da Sétima Lua a nota 5. Então era isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram A Maldição da Sétima Lua e o que acharam dele. Até o próximo vídeo e tchau!